Deputado, no último final de semana, o governador Geraldo Alckmin falou já como candidato, fez um discurso de candidato, inclusive tentando ali se passar como se vender como candidato anti-Lula, tentando uma polarização com o ex-presidente. Só que nesse momento quem está polarizando com o ex-presidente é o senhor, como o senhor está acompanhando essas pesquisas de intenção de voto que colocam o senhor em segundo lugar. Quanto às pesquisas, a gente lamenta, né? Mas não goza de confiabilidade junto à população. O Datafolha me deu 17%. É sinal que eu tenho no mínimo isso, que ninguém iria insuflar os meus números. Quanto aos demais pré-candidatos, no caso aqui, Geraldo Alckmin, em toda essa pré-convenção que houve lá, todas as pessoas importantes do PSDB que ocuparam da tribuna me criticaram. É sinal então que eu estou no caminho certo. Não tenho obsessão, repito, por chegar a presidente da República, mas encaro isso como uma missão de Deus. Não pode desejar boa sorte aos outros candidatos, não estaria na minha frente, mas que Deus ilumine a população brasileira, acorde-os para a realidade, para a extrema importância do voto por ocasião das eleições do ano que vem. Deputado Joelso Giordano, nosso apresentador, tem uma pergunta para o senhor. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigado por atender a TV Cidade Verde. Queria saber do senhor, o senhor comentasse uma entrevista que foi concedida pelo candidato, também pré-candidato, Ciro Gomes. Ele disse, olha, o deputado Jair Bolsonaro não tem experiências administrativas. Se ele tivesse, por exemplo, servido ao Rio de Janeiro como prefeito, como governador, tudo bem que se credenciasse à presidência da República, mas onde estava Jair Bolsonaro quando o Rio de Janeiro se enfiou nessas confusões que levaram a esse caos que está o Rio de Janeiro? O que o senhor diria para o pré-candidato Ciro Gomes, que fez esses comentários a seu respeito? Ô Ciro Gomes, se eu tivesse me envolvido na política do Rio de Janeiro, eu estaria preso uma hora dessa. Então, realmente, eu não me misturo com o tipo de forma de fazer política atualmente no Brasil. Por isso, nós temos crescido e estamos numa proposta diferente. Quando o Ciro Gomes fala em experiência, se eu não me engano, o irmão dele foi candidato e venceu na prefeitura, sem qualquer experiência. Ciro apoiou o Lula. Qual a experiência de Lula na política? A mesma coisa ele fez com o Dilma Rousseff. Qual a experiência pregressa que eles tinham de administrar qualquer coisa? Nenhuma. Ao meu lado tem a minha formação militar, tem outro curso superior e tenho a humildade acima de tudo. Dessa forma, acredito que a gente possa montar um ministério sem ingerências políticas e você possa, então, administrar o Brasil como ele merece. Deputado, geralmente o senhor é criticado pelo seu discurso, inclusive tem críticas fortes que falam que o senhor é racista, que o senhor é homofóbico, que o senhor é uma pessoa que desagrega e que não vai nunca unir o país. O que o senhor diria para esses críticos? Olha, a política que ainda vivemos no Brasil é da divisão, branco, negro, pobre, rico, nortistas e sulistas, pai e filho. A minha política é de agregar, exatamente o contrário. Me acusam disso, são rótulos, porque não pode me chamar de corrupto. E assim sendo, né, com essa base que eu tenho moral, a honestidade comprovada, como por exemplo, a JBS via partido botou 200 mil na minha conta, eu devolvi. O Roberto Youssef disse em depoimento que apenas 2 deputados do meu ex-partido pegaram o dinheiro da Petrobras. Esses 2 que não pegaram, um era eu. Então essas questões todas, bem como o Joaquim Barbosa, dizendo que o único deputado da base aliada, por ocasião do mensalão, que não foi comprado pelo PT, foi o Jair Bolsonaro. Honestidade não é virtude, é obrigação. Então a questão de experiência, você não precisa tê-la. Se você tiver bom senso e humildade, coragem e independência para escolher os seus assessores, os seus ministros, você tem como fazer o Brasil diferente e melhor do que foi feito até o momento. Como o senhor vai enfrentar, por exemplo, a falta de tempo na televisão? Olha, se é para eu fazer composições, eu vou fazer o que os outros fizeram até o momento. As composições se faz já acertando as indicações políticas que ficam de forma secreta, ninguém fica sabendo. Depois que o elemento assume, daí ele mostra quem seriam os seus ministros. Não farei isso, porque as indicações políticas levam à ineficiência do Estado e à corrupção. E nós vamos fazer algo diferente. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Tenho certeza que temos como
fazer dessa forma, sem televisão, sem dinheiro, sem estrutura partidária, um governo realmente que tenha a cara que o povo brasileiro mereça. Deputado, o senhor vê possibilidade de morrer na praia ano que vem, ou o senhor já se vê no segundo turno, e com quem o senhor disputaria o segundo turno, na sua opinião? Não posso estar preocupado com quem porventura iria ao segundo turno. Digo mais, de acordo com o meu vice, que eu não posso declarar ainda que está em fase de namoro, eu tenho certeza que não haverá segundo turno. A população cada vez mais está abrindo os olhos para quem é Jair Bolsonaro e vê que eu estou no caminho certo. Afinal de contas, todos os partidos estão preocupados comigo. E é um bom sinal, é sinal que faremos uma política diferente para o Nordeste e para o Brasil. Deputado, o senhor é a favor do desarmamento? Porque muita gente vive sendo assaltada, quem mora em sítio não tem mais condição de viver em paz. O senhor é a favor ou é contra o desarmamento? Eu acho que essa pergunta todo mundo já sabe, né? Eu sou capitão do Exército Brasileiro. A arma de fogo serve não só para defender a vida do cidadão, bem como para garantir a liberdade do povo. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Inclusive tem o dito homem do campo: no que depender de mim, você terá fuzil para defender a sua propriedade privada. E a pergunta, a propriedade privada é sagrada ou não é? Se é sagrada, você tem que defendê-la, quer seja um pedaço de terra no campo, quer seja o teu apartamento ou tua casa na cidade. E a violência, nós não vamos combater com política de paz e amor. Se tem que combater com energia e muitas vezes com mais violência ainda. Por isso, no que depender de mim, o cidadão de bem terá a posse de arma de fogo. E grande parte da população terá direito, depois de alguns testes, né, o porte de arma de fogo também. Tem gente até que brinca, deputado, que o senhor vai dar o Bolsa Fuzil. Isso aconteceu ao vivo no programa da Veja, né? Um ouvinte falou isso, mas me deu uma boa ideia. Logicamente, ninguém vai dar arma para ninguém. Quem puder comprar, ela que compra. Inclusive, o porte, no que depender de mim, será definitivo. Hoje nós temos 10 milhões de brasileiros que não renovaram o porte porque o governo assim não permitiu e estão numa situação de como infratores, né? No mínimo como infratores. Na verdade, está numa situação de criminosos, que o porte ilegal de arma de fogo é um crime com a pena alta. Cidadão de bem no Brasil, o Estatuto do Desarmamento desarmou apenas você. Os marginais estão cada vez melhores armados. Vamos equilibrar esse jogo e vamos vencer essa luta contra a violência. Eu quero dar o direito a todo e qualquer cidadão, caso queira ter uma arma de fogo, que a tenha. Mais uma pergunta do estúdio. Deputado, eu queria aproveitar que você está falando a respeito de desarmamento. O senhor falou aí que os bandidos estão armados e o cidadão está desarmado. Mas vale lembrar que o armamento do bandido chega pelas fronteiras, que muitas vezes precisa ser vigiada pelo Exército, do qual o senhor faz parte. Então não cabe ao Exército e ao Estado desarmar o criminoso e não distribuir armas para a população, para que ela própria faça sua defesa, já que cabe ao Estado o papel de defender o cidadão, seja ele de bem ou não. Isso não é uma obrigação do Estado. Nos Estados Unidos, a Revolução Americana, a origem do Estado americano, explica por que as armas são liberadas lá. Mas no Brasil, que não tem essa tradição de guerra, me causa um pouco de estranheza que um candidato a presidente defenda esse tipo de princípio, deputado. Olha, a fronteira dos Estados Unidos com o México está em torno de 3.400 quilômetros. O americano, com toda a sua tecnologia, não consegue evitar que muita coisa vá do México para os Estados Unidos. Aqui na fronteira do Brasil, são 17 mil quilômetros. Querer culpar o Exército pela entrada de armamento é desconhecer a realidade da nossa fronteira. Outro dado importante: hoje em dia nós temos 27 roubos de caminhões de carga por dia, num espaço de 40 quilômetros entre a rodovia Presidente Dutra e a Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Não se consegue evitar esse número de assaltos. Então, não quero culpar o Exército por essa entrada de armamento. Agora, se nós conseguimos aprovar o excludente de licitude para o policial e para os integrantes das Forças Armadas em operação, pode ter certeza que a entrada de armamento e outros ilícitos diminuirão drasticamente no Brasil. Porque o que acontece hoje em dia? Quando alguém, agente de segurança ou das Forças Armadas, intervém e vem a entrar alguém em óbito, esse agente acaba respondendo muitas vezes por homicídio ou por excesso. Se mudarmos isso, nós teremos como diminuir a entrada de armamento no Brasil.
Então, por favor, a culpa não é do Exército. E entra, inclusive, por aviões, como há poucos dias foram pegos 60 fuzis no aeroporto do Rio de Janeiro, imagine quantos já não entraram. E muitas vezes entram por portes também. Então, o Brasil é uma verdadeira peneira. Não temos como responsabilizar essas três forças. Deputado, o senhor tem um discurso de moralidade, mas agora recentemente foi acusado de ter colocado no seu gabinete esposa, ex-esposa, quer dizer, o que de fato existe em relação a isso? Parabéns pela pergunta, né? Porque quem me acusou disso foi o jornal O Globo e o Estado de São Paulo. Falei para eles verem no meu gabinete que eu explico. Onde é que você geralmente conhece a tua esposa ou seu esposo? É na igreja, é no local de trabalho, é numa rotina do clube. Eu conheci a minha esposa aqui na Câmara. E Davi vinha casar com ela. E logo depois foram demitidos. Então, já eram empregados e eu casei depois de estar empregados. Inclusive o próprio jornal, o Globo, agiu até com certa ética, né? Diz que em nenhum momento eu infringi a lei existente, no caso, a lei do nepotismo, que o Supremo decidiu há pouco tempo. É isso que aconteceu comigo. Só para encerrar, no eventual segundo turno com o senhor, quem o senhor queria como candidato lá para disputar o segundo turno? Não estou preocupado com isso. Se for o Alckmin, se for a Marina, o Ciro, seja quem for, nós não estamos aqui não é uma disputa por mim. Eu quero é que o povo, né, acredite numa proposta viável para tirar o Brasil da crise e que se encontra. De algumas questões, tratar com radicalismo. Você tem que radicalizar no combate à corrupção, radicalizar no combate à violência no Brasil, radicalizar na questão do material escolar. Não podemos admitir a ideologia de gênero. Tá? Tem aqui muita gente do Nordeste nos assistindo agora. Você quer chegar em casa e encontrar teu filho brincando de boneca por influência da escola? Não, eu também não quero encontrar minha filha, né, brincando com brinquedos de meninos por influência da escola. Vamos respeitar a inocência da criancinha em sala de aula. Vocês vão ver aqui alguém que vai defender e valorizar a família brasileira. Vai respeitar, repito, a inocência da criança em sala de aula. Vai fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Alguém que vai tratar todos iguais. Não interessa onde ele nasceu, a cor da pele ou o seu gênero. O seu discurso às vezes não pode gerar uma intolerância? Não existe isso, é exatamente o contrário que eles fazem. Quem fala em ódio o tempo todo é eles. E quem nos divide em classes são eles. O PT criou cotas. Eu te pergunto, nós temos, por exemplo, embaixo de um prédio, no pilotismo, um prédio tem lá um piauiense e um afrodescendente. Ambos, cada um tem um filho, a mesma idade. Eles prestam um concurso, por exemplo, o do piauiense tira 9, não assume. O afrodescendente tira 7 e assume. Não está sendo feita uma discriminação com o nordestino? Os dois não são sofridos? Por que essa política de nos dividir? Então eu não prego ódio, eu prego união. Não interessa se é o filho do piauiense ou do afrodescendente. Tirou a monota, toma posse naquele concurso público ou entra na universidade. Ou tem que ser diferente disso. Até porque o Exército nos dá uma vivência de igualdade. É tratar os subordinados com afeição. E nós fazemos isso. Queremos um Brasil unido, uma só pátria, um só coração, uma só bandeira, sem essa história de cor. Como é que você vai fazer cota na Bahia? Que lá mais de 70% são afrodescendentes? Que divisão é essa? Vamos fazer o Brasil igual para todos. Pode ter certeza. O Brasil ocupará um local de destaque no mundo que ele merece.